Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. Agora na Rádio Santa Rita de Cássia, um espaço para valorizar nossa gente, nossa fé e nossos talentos. Empreender transforma, porque quem crê, constrói o futuro. Rádio Santa Rita de Cássia, sintonizada em você. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos em mais um Empreender Transforma e hoje eu trouxe aqui um convidado de peso. Você que tem interesse Eu tô meio gordo. em conhecer um pouquinho sobre a história de empreendedorismo, sobre como se empreender na prática de verdade. Hoje eu tô com o meu professor da faculdade aqui, uma grande pessoa, Alexandre Sandrin. Ele tem... Já perdemos as contas, já. Tá contando aqui. Tem 9 pós-graduações, 2 graduações e ele tá mestrando auditoria ambiental. Ele é um cara fantástico. Me acompanhou durante 2 anos na faculdade. Inclusive, ele é um dos meus formadores lá. Ele é um cara excepcional. Ele foi desde o início, me acolheu de verdade, que eu era contra a faculdade, inclusive. Rebelde, Era um aluno rebelde, literalmente. Me deu aula de técnica de venda, planejamento de marketing, marketing digital e vários outros. Um cara fantástico, pai da Giovana, amante de um bom vinho. Ah, isso é verdade. Amante de um bom vinho. Tá me devendo um aqui pra Tô tomar. devendo vinho pra ele. Sandrinho, Oi, pá. palavras agora com você. Conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você se tornou professor? Conta um pouquinho também da sua trajetória de empreendedorismo. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Até porque você já é aluno formado, então não tem interesse nenhum nisso. Não. Então, Não tem como me reprovar obrigado. mais. Então, agradecer o convite. É sempre bom poder falar um pouco da experiência, né? Poxa, cara, eu tenho uma trajetória muito engraçada, né? Eu comecei estudando análise de sistemas, né? Então, na época, né? Lá no meu tempo, hoje eu tô com 50 anos, então a informática era o grande senhor da vez, né? Então eu fiz análise de sistemas, tal, e aí eu fui me encaminhando para o lado de venda, né? Meu pai abriu uma indústria de componentes eletrônicos, eu comecei a ajudá-lo. E aí você vai sentindo um pouco. Estou falando de 15 anos que eu tinha, né? Então, você vai sentindo um pouco como é que é esse negócio de empresa. Eu comecei a estudar outras coisas, né? A não ser informática. Aí apareceu uma oportunidade de representação comercial na área moveleira. Aí foi a grande sacada, acho que foi a minha grande escola, né? Porque quando você é um representante comercial, você tanto trabalha com a indústria, com o seu cliente final, né? E com o intermediário. No meu caso eram as lojas, então eu tinha que saber o que o cara comprava, o guarda-roupa que ele comprava, a cama que ele comprava, em se tratando de consumidor final. Tinha que saber falar com o lojista para ensinar qual produto ele ia colocar, tinha que treinar o vendedor dele. Então, a minha grande escola foi a representação comercial. Então eu passei por essa fase aí, né? Até que um belo dia eu falei assim, eu vou voltar para a universidade, eu vou fazer marketing para me atualizar de algumas coisas. E depois, lá na frente, quando eu tiver velhinho, eu quero dar aula, né? Na universidade. Aí você precisa de passar por alguns processos, né? De formação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, enfim. Até você poder ter uma oportunidade de ir na universidade. Comecei a fazer marketing e tal. Aí os professores, comecei a conversar com os professores e tal. E aí me chamaram para dar aula, mesmo assim, sem eu ter as titulações necessárias na época, né? E aí foi, Asser. Aí eu tô lá já. Acabou tomando gosto. Acabou. Então, E aí foi um desafio. Acho que ministrar aulas foi um grande desafio, né? Porque assim, eu penso sempre em melhorar as coisas, né? A gente está muito ruim de profissionais. Muito ruim. E uma forma de você melhorar é na academia, né? E
E aí eu abri a minha consultoria depois disso, tal. Então a gente tá falando aí de 20 anos de história para trás que eu tô construindo até hoje e vamos ver até quando que eu vou. Ah, vai muito Mas bem. vamos conversando mais, Vai. aí você vai me fazendo as perguntas, a gente vai, Com vai certeza. falando. Não, né? vou usar você. É, Vou usar e pode abusar usar, literalmente, não porque tem você é professor problema. acadêmico. Não, Professor, vamos vou lá. começar de uma forma mais simples possível. Ah, O que é vendas pra você? boa pergunta. Que, Venda- todo mundo fica falando vendas, É. vendas tá meio pulverizado e... É, eu- primeiro quando o cara fica desempregado e fala, eu vou vender alguma coisa. Já tá errado, né? Porque vender é atender a necessidade do seu cliente. Venda é isso. Em poucas palavras. Só que dentro dessas poucas palavras, Existe milhões de existem coisas. muitas coisas. Atender a necessidade, né? Vamos começar no primeiro verbo aqui, o atender, né? O que é atender, né? Atender, você tem que saber se comunicar, você tem que saber quem que você atende, você tem que saber como falar com essas pessoas. Pessoas não são iguais, então você tem que entender de pessoas. Necessidade, né? O que é realmente a necessidade? Meu produto causa uma necessidade no meu cliente, né? Qual é o tamanho dessa necessidade para o meu cliente? Né? Então, atender necessidades é ter um conhecimento, né, do cliente, ter um conhecimento geral sobre o seu produto, sobre a sua empresa, sobre o seu mercado, sobre matemática, se o que você está oferecendo para ele, ele vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Se o que você está oferecendo, você vai ganhar dinheiro atendendo um desejo dele. Quanto que custa esse desejo dele? Então, quando a gente fala em venda, a gente fala em comportamento. Né? E aí a gente Já eu vou voltar pode pouquinho pra abrir muita comportamento. coisa, né? Já Mas já- basicamente isso. Né? basicamente. E o que é empreender? Qual que é a diferença? Ah, empreender é sofrer, né? Sinônimo, né? Empreender é sofrer, é sofrer. Empreender vem do francês, né? Entreprendre, né? Correr riscos. Então, a própria tradução de empreendedorismo é correr risco, né? E o correr risco, você corre o risco emocional, você corre o risco financeiro. Empreender é correr riscos para você ganhar aquilo que você quer. A maioria das pessoas não estão prontas para empreender. Não tem Não gestão. tem, eu pra não isso. vou enganar vocês aqui. Né? De cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 fecham em menos de 2 anos. Isso é um dado que você pode levantar no Sebrae, pode... Quais Porque- são as principais características desse fechamento? Cara, a principal característica, perda de capital, não consegue atingir o cliente, né? Não consegue entender como que funciona. Ele só entende assim, eu vou virar empreendedor, eu vou ser meu próprio chefe, ninguém vai mais me encher o saco e é isso. Mas ninguém fala para ele, os 2 primeiros anos você não vai ganhar dinheiro, você tem que repor produto. Agora, se você for vender conhecimento, aí já é um pouco diferente, né? Você vai vender um curso, por exemplo, você tem bagagem para vender esse curso? Você vai conseguir sustentar isso? Você vai conseguir trazer novidades para o seu cliente? Então, muita gente vende uma vez só, mas não dá continuidade. E aí a empresa quebra, né? A continuidade não é dada, né? Porque vender uma vez é fácil. É Continuar muito com o fácil. cliente, Nossa. que é difícil. Vender uma vez fácil. Conquistar o cliente novamente. Você põe um monte de técnica, você vende pro cara, você convence o cara. Você até hipnotiza o cara, se você quiser, mas Falando não em- é esse o propósito, né? Falando um pouquinho técnica agora. Aham. Tive uma matéria na faculdade com você, Ah. foi análise comportamental do cliente. Que beleza, hein? Essa matéria, Maravilha, hein? e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa análise comportamental do cliente, É. que é um assunto que está muito na moda Aham. agora, que voltaram a esse assunto. Aham. E qual a importância do vendedor, do empreendedor, saber com quem ele está conversando. Sim. Engraçado, né? A gente, se você lembrar bem, essa disciplina, ela começa com uma avaliação do processo decisório, né? Então, assim, a tua cabeça, ela passa por um processo decisório, né? Ela reconhece uma necessidade, depois que ela reconhece essa necessidade, ela parte por uma busca. Essa busca pode ser interna ou externa. Interna já é uma referência que você tem sobre aquela empresa, produto, e aí você escolhe por aquele produto. A externa é quando a interna não é suficiente.
Então ela passa por uma busca externa, né? Aí você passa a buscar, aí você passa a colocar todas as suas alternativas que você tem. Então, começa primeiro, reconhecimento da necessidade, busca, depois a gente vai avaliação de busca, depois que você avaliou essa tua busca, você parte para uma pré-compra, percebe que você vai funilando, né? Quando você parte para uma compra externa, você tem um monte de opções de produtos para se comprar. E aí, quando você vai para uma avaliação pré-compra, é exatamente quando todo esse processo que passou conseguiu atingir o teu comportamento, como que você enxerga as coisas. Então, toda uma comunicação diretiva, amigável, analítica, vai até aqui, que te pega numa pré-compra, onde sobram os produtos que atingiu a tua personalidade. Aí você parte para uma compra. Aí essa compra você tem que ter dinheiro para ter essa compra, você tem que ter o produto em estoque, né? Aí você compra. Comprou? Avaliação pós-consumo. Então, Toda uma cadeia. o consumo, né? É aquilo que você vai ver se tudo aquilo que te falaram até então é verdade ou não. Então, toda uma cadeia até você se comprar, né? E dentro dessa cadeia entra aí os perfis, né? Que a gente reconhece, né? Mas tudo é comunicação, ô Yasser, tudo é comunicação. A gente tem um estudo de Albert Maberchian que ele fala que 7% das coisas que você fala, o teu cérebro capta, né? 7% da informação. 33% é como você fala. E 55% é o visual, é a forma, é o corporal, né? Então, sabendo disso, a gente já sabe que aquilo que você fala, muito pouca coisa vai ficar no seu cliente. Mas agora a forma que você fala, tonalidade que você fala, propriedade que você fala sobre o seu produto, sobre o seu conhecimento, não é? Utilizando a metodologia do que esse cara gosta de escutar, quais são as palavras que disparam esse cara, qual é a necessidade dele, né? Então, por aí vai, né? Por E aí. aí... Você consegue só fazer destrinchar, são 4 comportamentais, né? a gente trabalha com 4 comportamental, cada escritor e cada Dá uma nomenclatura. mentor usa uma nomenclatura, né? Tem a do sinestésico, visual, né? Eu gosto muito do amigável, o analítico, o intuitivo e o decisivo, né? Eu gosto muito dessas 3, né? Você consegue falar uma pequena característica de cada um? Consigo. O amigável, por exemplo. O amigável, ele sente os fatos, né? O amigável é aquele cara que você vai pegar ele na emoção, né? Aquele cara que ele gosta de grupo, ele gosta de trabalhar em conjunto, né? Então, essa é uma principal característica dele. O intuitivo é aquele cara que ele gosta de assumir riscos, ele gosta de coisas novas. Ele vive sempre na intuição, ele vive no mundo da lua, sabe? É um cara despojado, é um cara que inova sempre, é um cara que gosta de uma conversa longa, ele gosta de conhecer as pessoas, ele gosta de falar dele, né? O decisivo já é um cara mais curto e grosso, é um cara que não gosta de muito detalhe, ele é mais direcionado para a ação, né? E o analítico é um cara de detalhe, é um cara de tempo, né? Um cara que você tem que colocar as fases para ele, né? E aí você vai conhecendo cada um desse, conversando com eles, né? Conversando com eles, né? Qual que é a importância que você dá ao vendedor já conseguir diagnosticar antes esse comportamental? Porque às vezes ele vai tratar Sim. de uma forma com um e uma forma com outro, para ter aquele espelho, Sim. para não ficar muito distante da realidade dele. Que nem, tá vendo? A gente já fala na hora que ele tá atendendo o camarada, né? Mas tem todo um processo antes disso, né? Primeiro, né? Você quer ser uma pessoa que entenda esses perfis? Vai estudar esses perfis. Vai ver o que cada um é de verdade. Vai ver as palavras que você usa para cada um, né? Vai ler, né? Vai se
ter repertório. Eu falo que o vendedor tem que ter repertório. Ele tem que saber falar de futebol, ele tem que saber falar de economia, ele tem que saber a novela que tá passando, ele tem que saber do produto, ele tem que saber do concorrente dele, ele tem que saber do mercado dele, ele tem que saber do mercado que está muito próximo do mercado que ele atua. Então, assim, ler, praticar. E aí, é claro, quando você vai ver o seu cliente, suprir a necessidade do seu cliente, você já sabe. Se você conseguir alinhar a linguagem, é meio caminho passado. andado. Agora, você não pode usar técnica para enganar o cara, né? É por isso que eu falo, né? Qual que é a energia que você põe em cima de um cliente, né? A energia que você coloca é a necessidade dele. Se esse cara precisa muito, você coloca muita energia. Se esse cara não precisa tanto, não coloca tanta energia. E se ele não precisa, não coloca energia nenhuma. Porque eu canso de ver vendedor gastar 2 horas com quem não é público dele. Nossa, consegui vender. Tá, você vendeu uma vez, você demorou 2 horas para vender para esse cara. Você poderia ter vendido para 5 no mesmo tempo que tem a necessidade do seu cliente. Mas não, ele comprou de mim. Nossa, eu enchi o saco dele. Eu sou bom. Então você tem que Não deixa de ser uma venda, né? mas é uma venda que não vai se repetir, né? Porque eu prefiro muito mais gastar 2 horas com pessoas que queiram, Sim. pelo menos me escutar. Do que com uma só. É porque o pessoal hoje em dia, vão por, quanto mais difícil acha que é melhor. Não. Eu não parto dessa. Não. Primeira coisa que a gente ensina no curso de marketing é público-alvo. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, meu amigo. É muita gente. Já que você tocou nesse assunto, vamos já então falar um pouquinho. Público-alvo. A gente estava até conversando pra gente, pros empreendedores agora, literalmente. Eles querem empreender. Hoje em dia eles querem empreender. Mas muita gente não sabe uma solução ainda. Pra quem é a solução. Certo. Fazer um funilamento pra entender, pra gente chegar numa persona específica. Sim, Certo? Porque quando a gente tem a persona, a gente consegue ramificar Claro. muito melhor. com certeza. Eu gostaria de você explicar como a gente consegue determinar um público-alvo Aham. e como chegar nessa persona. Bom, primeiro você tem que se reconhecer, né? Eu acho que a inteligência emocional, a primeira parte dela é você se reconhecer. Então, o que eu sei fazer, o que eu faço bem, A zona de talento, né, que a gente fala. o que eu faço bem e o que eu posso ajudar outras pessoas. Então, respondeu essas perguntas? Poxa, legal. Então, vamos supor, fala qualquer coisa aí, qualquer produto. Aí. Qualquer produto? Qualquer Você quer produto... Qualquer um, filho. Aqui vai assim. Aqui chega, não tem Vamos fazer a tradicional escolher. caneta. Caneta. Poxa, todo mundo usa caneta? Todo mundo usa caneta, né? Agora, por que não tem só a Bic, então? Porque existem outros padrões de canetas para pessoas diferentes. Eu quero uma caneta mais bonita, eu quero uma caneta que impressiona. Eu gosto de canetas bonitas. Eu quero uma caneta de marca, porque eu quero mostrar que eu posso, sabe? Então, agora, qual caneta que eu sei fazer? Eu sei fazer aquela caneta funcional? É essa que eu sei. Então, qual que é o meu público? Meu público é quem compra caneta funcional. Quantas canetas funcionais que eu tenho no mercado? Puxa, tem uma porrada. Então, o que a tua vai ser diferente dessa? Ela vai ter um preço melhor? Ela vai ter uma durabilidade maior? Ela vai ter uma cor diferente? O que ela vai ter? Então, você tem que pensar nessas coisas já para segmentar o seu público. Né? Quero o público que more na Zona Leste. Eu quero esses caras que moram da Zona Leste, que eles ganhem até 2 salários mínimos. Pessoas que procuram uma caneta mais resistente e pessoas que queiram essa caneta à pronta entrega, sei lá. Então você, dentro disso, você foi para o seu público. Consegue fazer Então um as nicho suas específico. ações são dentro desse público. Certo? E é por aí. Né? O que você comentou sobre usar a caneta é que tem vendedor que quer sair um pouco e demora muito mais energia e acaba... Aí chega num cara que quer uma Montblanc e fica lá tentando vender uma Bic pro cara.
Vender uma Ferrari, vender uma um Ferrari para um cara- estudante. Ou pra um cara que quer uma Bic, você vai chegar numa Mont Blanc pra ele, ó, vai aí, ó, não, baratinho, 5 mil reais, eu faço em 20 vezes pra você. Tem muito isso, né, agora, né? Ah, não, eu parcelo, cara. Por Faz quê? Que sentido. o cara nem sabe o que é uma Mont Blanc. O público que ele atende, as pessoas que ele interage, nem sabe o que é uma Mont Blanc. E tem pessoas pra tudo quanto é jeito, sabe? Tem do mais rico ao mais pobre, tem ao médio, tem várias classes. É entender quem que pode pagar o meu produto e a necessidade que ele tem. Será que o cara tem uma necessidade de ter uma Mont Blanc? Você faz reunião com alguém? Não. Você... Porque Mont que Blanc é você um usa? status, né? Não é uma caneta, é uma joia sim, praticamente. E é uma joia mesmo, né? Tem de ouro branco. Né? Então, mas você tá num meio que você mostra que você tem poder. Você tá numa reunião, você tá com advogados, você tá com grandes construtores, né? Você tá com gente que gosta de caneta e que vai ver que se você tem aquela caneta... Eu não critico, porque cada um coloca a expectativa onde quer, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra você. Vamos falar de vendas novamente. Vendas, Vendas, vamos né? vender. Eu gosto de venda, eu gosto de dinheiro no bolso. Você gosta de vender. É, existem várias técnicas de vendas, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive foi uma aula sua também da faculdade, sobre gatilhos mentais, Tá. que é o que eu mais uso no dia a dia, que nesse mundo cheio de sensações, cheio de desejos por aí, o pessoal usa e abusa de gatilhos mentais, às vezes certamente, às vezes erroneamente. E tem vários gatilhos, eu vou falar alguns aqui, mas explica primeiro pra galera que tá escutando a gente, o que é gatilho mental? Bom, primeiro, gatilho mental, a gente tem que entender um pouco do cérebro da gente, né? Nosso cérebro pode ser acionado de duas maneiras, né? Tem o pensamento rápido e o pensamento devagar, né? Então, quando eu chego para você assim, quanto é 2 mais 2? Eu acionei o rápido. A tua cabeça já quer responder rápido. Quando eu falo assim, 483 vezes 524, Cheio já lascou. você já foi pro devagar. Então, você já entrou. Então, esses gatilhos que são usados são para você acionar a parte rápida do teu cérebro, certo? Então, assim, a neurociência, ela explica, ela bem basicamente falando aqui, isso aí. Então, os gatilhos mentais são para acionar essa parte rápida do teu cérebro. Eu posso chegar assim para você e falar assim, ó, um bastão de beisebol, vai lá, para você aí, anota aí. Um bastão de beisebol, ele custa... Não, vamos mudar. O bastão de beisebol mais uma bolinha custa R$1,10, certo? O bastão de beisebol, ele custa 10 centavos a mais do que a sua bolinha. Quanto custa o bastão de beisebol? Um. Não, é 1,5, não é 1. Depois você faz o cálculo aí. Se os dois juntos dá 1,10, ele não pode custar R$1, porque quando você soma com 10 daria 1,20. Se ele é R$10, se ele é R$1 a mais. Verdade. Você viu? Eu acionei o seu pensamento rápido, porém não era uma solução rápida, né? Quantos animais que o Moisés colocou na arca? Mas eu sei, porque não foi ele. Então, tá vendo? Então você aciona, tá. Então os gatilhos mentais são para acionar. E aí existem vários, né? Gatilhos mentais. Você vai Inclusive, isso aí foi eu errei, mas né? a primeira vez eu errei, É, tá? lógico, todo mundo erra, porque... A primeira vez eu errei. Não é? Só que eu não vou errar duas vezes, né? Aproveitar que eu tô numa paróquia, né? Falar de Bíblia, né? Não é? Né? Então, você quer falar de algum gatilho que você... Eu tô estudando muito isso daí. Qual que você utiliza mais? Qual que eu utilizo? O da escassez. Hoje em dia, o da escassez é o mais usual no mundo. Certo. Só que os dois que eu mais uso atualmente é reciprocidade e autoridade. Reciprocidade e autoridade. Legal, é dano que se recebe, não é? Com certeza, porque... Esse daí pra galera entender melhor, né? O da reciprocidade, né? Eu uso muito o exemplo do menino que vende bala no farol, né? Você sabe Esse eu não lembro. aonde que ele usa esse gatilho? Da reciprocidade? Da balinha antes. Ele dá a balinha antes, você pega aquela balinha, você meio que se sente na obrigação de comprar aquilo com ele, né? É um gatilho mental.
É bom falar que os gatilhos mentais, eles são utilizados para auxiliar. Ele não é um pirlim-pim-pim mágico. Não são todas as pessoas que, quando assim, você fala da escassez, né? Olha, é o último produto. Então você cria uma emoção naquela pessoa de comprar para não perder. Ó, é o último, se eu não comprar eu posso perder. O ser humano, ele dá muito mais valor para aquilo que ele perde do que aquilo que ele ganha. Tá? Então, esse é um outro gatilho da escassez, né? Tem também da escassez de quantidade e também da urgência, que é o de tempo, Da né? urgência que é de tempo, tá? Em 5 minutos acaba essa promoção. Aí a pessoa Aí já você fica aciona naquele já desespero. Né? Esses dias eu ouvi sobre o gatilho da autoridade. Ah, Vou fazer uma pergunta pra você. aham, Quando a gente vai no médico, tá. certo? Aqui da pessoa do avental branco lá. Você já Sim. perguntou pro médico alguma vez se ele tem diploma? Claro que não. Você não questiona a autoridade dele. Não, você não questiona porque ele tá lá. Você tem aquilo como o bom. Esse cara vai me ajudar. É isso. É isso. Né? Agora, falando em técnicas de vendas mesmo, eu lembro que você teve uma matéria específica sobre isso. Uhum. Qual seria a técnica que você falaria assim, que seria mais usual para os vendedores atualmente? Se fosse dar uma dica também, qual que você iria estudar mais a fundo? Yasser, eu acho que a técnica de venda bem usada é aquela quando você faz a sua lição de casa. Aquela quando você conhece a real necessidade do cara, certo? Então, quando você conhece essa real necessidade do cara, a melhor técnica que você tem é de mostrar o que ele vai ganhar adquirindo esse seu produto. O Certo? ROI, né? O que ele ganha, né? Não, o ROI é retorno Retorno do sobre investimento, né? investimento. Eu vou fazer uma promoção, quanto que eu estou gastando nessa promoção e aí quanto tempo que Vai demora para retornar. me voltar ou, Você tá ou pensando no cliente só, né? isso, ou em unidade ou em capital. Mas aí é uma outra história. Eu gosto muito quando a gente entende e usa isso, né? Quanto que você recebe de volta, né? Se é um revendedor, quanto que ele vai receber de volta, né? Agora, para ele receber de volta, ele tem que vender aquilo para o consumidor final, né? Como é que eu treino esse consumidor, esse vendedor que vai vender para o consumidor final? Então, você mostra benefícios para ele que você vai fazer, que nem, poxa, eu vou treinar o teu vendedor, eu vou capacitar o camarada que vai vender esse produto. Então, é sempre agregar benefícios à sua venda. Eu gosto muito dessa técnica, né? E as outras técnicas, elas vão aparecendo naturalmente numa conversa. Por isso que você tem que reconhecer as várias técnicas que você tem e estar preparados para aplicá-la, né? Tem o rapport, né? O rapport tem como que você fala, o gesto que você faz, a observação. Mas para isso você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar. 7%, 33% e 55%. É como a cabeça funciona, né? Inclusive, no livro A Bíblia das Vendas, que eu tava lendo, inclusive na sua aula, eu lia várias Que vezes. absurdo. Se eu tivesse visto, eu tinha tirado de você esse livro. Ele fala que 20% das falhas dos vendedores é na comunicação. É. 20% não tem uma comunicação clara, concisa, não sabe fazer as perguntas direito. Perguntar é o grande segredo da venda, né? Eu falo assim, ó, o vendedor é um perguntador profissional. Isso é. Se não fizer as perguntas certas, você não vai conseguir colher informações Exatamente. que auxiliam o seu fechamento de venda. Geralmente, uma reunião de venda, o vendedor fala 30% do tempo e o comprador fala 70% do tempo. Se você está falando muito, está errado. Você não está fazendo as perguntas Agora, certas. os 30% que você fala são os 30% que tem sentido. Que tem... Quando você está numa reunião de vendas, quais são as principais perguntas que você faz para conseguir identificar? Vai depender muito, né? Qual que é a tua expectativa sobre o nosso produto? Qual produto que você utiliza, né? Hoje em dia você trabalha com o quê? Hoje em dia eu trabalho com consultoria empresarial. Certo. O meu forte é a consultoria empresarial. E aí a gente atende várias áreas da empresa dele, né? Desde a parte comercial, a parte de produção, parte financeira, logística. No setor comercial especificamente, quais as principais dificuldades se você tá... Gente, né? Gente, né? Vendedor que acha que é bom e não é, né? Vendedor que não sabe nada do produto dele. Vendedor que não conhece o concorrente. Vendedor que fala que o problema é preço e o produto dele é mais barato. então Já viu isso? Já. Eu cheguei numa
numa reunião uma vez e todo mundo reclamando de preço. Isso é legal, né? Vocês são o mais barato do mercado. Alguém sabe disso ou não? Aí o gerente comercial ficou com aquela cara, né? Porque aí você mostra, né? Você, ó, os concorrentes, olha o preço do concorrente. Olha o posicionamento do concorrente na ponta. Porque ou ele aumenta o preço dele, É. ou ele divulga para todo mundo para vender mais em Exatamente. escala, né? Então, quando você pega uma área comercial, primeiro você faz um teste do que eles entendem do produto deles. Aí você pede pro gerente fazer um monte de perguntas sobre o produto dele e manda a equipe de venda responder. Bom, o óbvio é o quê? Que você está vendendo uma coisa, você vai saber Responder. 100% sobre aquela coisa, né? Assim, para você ter assertividade, aí responde 60%, os que vão bem respondem 70%. Aí eu falo, onde que está o problema? Será que está no mercado? Tá dentro da própria empresa. Exatamente. Porque às vezes quer culpar externo, quer culpar mercado, quer culpar política, quer culpar governo, quer culpar Aí um o monte cara de coisa. tem uma meta impossível de ser batida, né? Ah, minha equipe de venda tá desmotivada. Cara, manda todo mundo embora. Se o cara tá trabalhando com venda e for desmotivado, você esquece. Você não vai motivar ele, não. Motivado? Você tem que estar motivado a trabalhar? Não, peraí. Você tem que ganhar, você tem que sustentar sua família. Você tem que se sustentar. Se você não se motivar com isso, não sou eu que vou te motivar com um preminho, né, meu? E, infelizmente, Desculpa, né? o mercado tá muito assim, né? Essa Tá. geração de hoje fica pulando de Tá. emprego. É, porque ninguém tem mais, ninguém tá nem aí, né? Ah, não, me manda embora. Ah, tá bom. Eu falo, equipe de venda, minha equipe de venda tá desmotivada. Ah, manda todo mundo embora, contrata de novo, contrata gente motivada. Por isso tá essa atividade. Não fica perdendo tempo. Você tem que perder tempo em dar ferramenta, você tem que perder tempo treinando, você tem que perder tempo mostrando o cliente no mercado, você tem que perder tempo fazendo estratégia. Aí sim, e não é perder tempo isso é ação de venda de verdade, né? Certo. Né? Estamos vendendo para a pessoa certa? Estamos no mercado certo? Cadê os clientes que nós perdemos? Por que nós perdemos esses clientes? Aí você começa a tratar a ferida, né? E aí vai, né? Você percebe, Yas, que é muito antes da técnica de vendas isso? Muito antes. Muito antes. Porque a técnica em si, cara, é comunicação. É comunicação, sabe? A gente não tá falando de hipnose aqui, né? Nossa. Eu tenho um curso de hipnose ericksoniana. Meu Deus, tô até com medo aqui. E ele vai a partir da necessidade do cara mesmo, de pegar, e aí você consegue fazer o cara se concentrar naquilo. Mas não é o intuito, né? O intuito é o cara comprar e saber o que ele tá comprando. Com lucidez, né? E ter a certeza do que vai acontecer depois daquela compra. Sabe? Isso é que você tem que mostrar, mas aí você tem que entrar na verdade, né? Muita gente confunde a técnica de venda com... Eu vou usar a técnica para tapar um buraco do meu produto. Porque muita gente... Agora você tá ali e fala assim, eu tenho uma técnica infalível. Não tem técnica infalível. Se o cara precisa daquele produto, precisa, cara. Então vamos se comunicar. A técnica é saber falar. É saber se expressar, é conhecer. É não ficar, não, mas esse seu produto aqui é diferente desse aqui, assim, assim, assim. Você fala, não, nunca vi esse outro produto. Eu só, poxa, Aí... já era, cara, já era. E uma coisa que eu vejo muito no mercado, que agora eu tô nesse mercado corporativo, falta de atitude do vendedor. O vendedor às vezes fica com medinho, fica com nojinho. Não oferece, né? Não oferece. Como é que você quer vender sem oferecer, né? Se você tiver uma técnica para isso, você me fala que você... Não tem como. Não tem como. Você tem que oferecer. E ainda, inclusive, até fala assim, o mecânico não reclama da graxa. Você não tem que ficar reclamando do não. É isso aí. Não, se você não... Vendedor que não consegue encarar não, tá na profissão errada. Tá na profissão errada. Não, tá na profissão errada. Sem chance. Inclusive, eu acredito que tem que ter uma métrica pra você saber quantos não você tem que tomar pro sim. Pra você já ter, vamos pôr, essa gestão emocional preparada pra isso. Pra falar assim, eu vou tomar 10 não, vou tomar 15 não. Isso é fácil. Quando você faz um lead que você fez um mês, você vai ver quantos nãos você teve, quantos sim você teve. E aí você tirou consegue... essa métrica. Inclusive, vamos pôr, um vendedor que é vendedor mesmo, consegue manter a motivação, fala assim, eu preciso de tanto dinheiro, então eu preciso de tantas vendas, então eu preciso oferecer para tantas pessoas. É isso. Ele vai buscar tantas pessoas para oferecer. Eu fazia muito isso. Eu falava assim, eu precisava bater em tantas portas para fazer tantas visitas, que ainda depois tantas visitas eu tirava quantas vendas. É o certo, é a métrica que fala. Agora você chega pro cara, quanto que é a tua meta? Quanto que é o teu objetivo?
Aí já... Quando o cara sabe responder, tá, e quanto que é por dia isso? Quanto que é por semana? Quanto que falta para bater? Em que cliente que você vai colocar isso? Quantos clientes você tem na sua carteira que absorve isso? Você tem cliente suficiente? Você tem que ter mais? Mas eles não sabem fazer a matemática. Você chega para vender e fala, nossa, eu vou para a área comercial porque eu não quero número. Na tua sala mesmo. O cara vai lá, ele tá em gestão comercial, nossa, eu detesto matemática. Eu falei, ué, como assim, cara? Você detesta matemática, mas você vai viver matemática o seu dia inteiro, cara. Você vai ter que analisar estatísticas, você vai ter que fazer previsões. É porque muita gente confunde conversar com gestão comercial. Então, não, mas... Eu mesmo confundi gestão comercial com vendas no início. Então, não pode. São É coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Vender é a ponta, né? A gestão Ainda como se fosse você prepara hoje, a tua se fosse equipe, hoje eu iria fazer marketing. né? Pra você ver, a técnica de venda lá que você teve, a gente começa com o quê? Técnica de venda? Com colocação de equipe no mercado. Contratação de vendedor. Olha a técnica de venda onde vai. Né? E ainda lembro, eu ainda lembro como se fosse hoje, eu coloquei um salário de 4.500. E a própria turma falou assim, meu Deus, salário muito alto. Aí você falou assim, você acha alto mesmo? Aí eu falei assim, já tem aquela crença De que o salário fixo é baixo e a Ah. comissão alta. Eu falei assim, Ah. aí o pessoal fica meio perdido. Eu falei assim, vendedor tem que ganhar bem. Claro. Inclusive, é uma das coisas do mercado que hoje em dia eu vejo. As pessoas querem vendedor bom, pagando pouco. Não tem como. É difícil, não. É muito difícil. Não, isso não existe. Pessoas têm que ser remuneradas, cara. Tem que ser. Pessoa boa custa caro. Isso daí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Mas agora, quando o cara vai empreender, o que ele faz? Não, eu vou contratar um funcionário, vou pagar baratinho para ele. Só que ele não queria, né? É. Receber pouquinho, né? Que coisa, né? Aí tem vários perigos. E um dele, você treinar a pessoa, perder tempo, vem outra pessoa e contratar. Uhum. E ele também tá motivado. É. Vou falar uma outra coisa aqui. Principalmente para quem sai da faculdade, certo? Para quem sai da faculdade, não tô falando de gestão comercial, para quem sai odonto, fisioterapia, que precisa encher a sua agenda. E eles não saem com aquela veia comercial. E já que você tocou nesse assunto de atender, geralmente o atendente deles é o melhor vendedor deles. É o único que ele tem, né? É o único que ele tem. O único que Geralmente ele tem. é o único que ele tem. E não tem um treinamento específico para isso. Complicado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, certo? O que eles podem mexer para lotar a sua agenda. Uhum. E o que você falaria para a faculdade, inclusive, para ele sair com esse pensamento de ter uma agenda lotada, que ele precisa ter um comercial alinhado com ele, porque não adianta ele ser um excelente profissional, só que não tem agenda. Ele não vai conseguir colocar dinheiro no bolso. Sim. Então, ele tá saindo lá para atender, mas se ele não tiver cliente, infelizmente ele vai ficar estagnado. Existem os cursos, né? Fisioterapia, odontologia, direito, fonoaudiologia, né? Inclusive direito, eu falo muito como advogado. O cara, ele sai advogado, mas aí ele quer abrir um escritório de advocacia. Né? Bom, teoria ele tem, né? Agora, um escritório de advocacia é uma empresa, né? Você vai ter que contratar uma secretária, você vai ter que pagar aluguel, né? Você vai ter despesa fixa, você vai ter despesa variável. E como que eu cobro tudo isso no meu atendimento, né? Então, já tem que saber daí. Como que eu cuido da minha agenda, né? Hoje a gente fala de leads, né? Tem aí os tráfegos pagos e hoje é o caminho para ser feito de quem não é conhecido. Se você é conhecido, você usa o seu nome ou o nome de alguém, né? Poxa, por exemplo, meu pai é dentista e eu me formei dentista. Então, você vai usar os clientes do seu pai, o conhecimento do seu pai para ir. Ah, não, eu não quero usar, eu quero fazer do zero. Legal, então vai ter que ter uma agência junto com você, onde vai captar esses leads para você atender. Aí que vem a parte do funcionário que você contrata para trabalhar esses leads e converter eles em agendamento, né? Aí a pessoa tem que saber vender o produto. Aí você contrata uma secretária, essa secretária não sabe nem a tua especialidade, se é civil, se é criminal. Então você já contrata alguém e não ensina para ela o mínimo que ela tem que saber. Isso vem muito. Por exemplo, eu vou fazer um desafio para você, para quem está assistindo a gente. Não é lead que faz um lead lá no Instagram, ou faz lá um no Google, no Facebook, não é? Para captar, não é?
Então, geralmente é um post, uma arte ou um link que te leva para uma landing page, não é? E aí você tem uma equipe de 10 vendedores que vai receber esse lead. Pergunta desses 10 vendedores, quantos que já viram a arte que foi feita? Pergunta. Sai perguntando aí. Você, na tua empresa. Vê lá, pergunta para ele quantos que já viram. Já mostraram para eles? Você vai ficar assustado. Como é que o cara vende algo que alguém preencheu um formulário que ele não sabe por que essa pessoa preencheu o formulário? Ah, mas eu chego e eu explico para minha equipe como é que é o formulário. Ah, explicar a mesma coisa de mostrar? Será? Então o meu conselho assim para as pessoas que saem da universidade nesses cursos assim, é primeiro ter uma noção de empresa, de empreendedorismo. Compra um curso que fala sobre isso, que fala sobre cálculos de uma empresa, os gastos de uma empresa, os custos de uma empresa, o que é a margem de contribuição. Inclusive questão tributária também, né? Exatamente. Né? O que é a margem de contribuição, o que é ROI, o que é rentabilidade, né? Quanto que vale um produto, se tem matéria-prima, se não tem, quanto que vale o meu serviço, né? Quanto que eu cobro do meu serviço? Poxa, você tem que ver quanto você tem de gastos, né? Primeiro, né? Tem que cobrir esses gastos que você tem. Não é? Quanto que o mercado cobra num geral? Pesquisinha de mercado aí para ser feito. Benchmark. Né? E contratar gente que saiba conversar, que saiba falar, que tenha comunicação, que saiba usar esse 73355 certo. Né? Gente que saiba falar. E é isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, já que você falou da arte em si. Muita gente tem quebra-pau nas empresas aí com o setor de marketing, com o setor comercial. E eles ficam... E era para se ajudar, né? E eram pra se ajudar, ficam se batendo, né? Essa... Bobagem isso, né? Perda de tempo. Mas o que... Vamos começar do princípio, então. O que é marketing e como é que ele se alinha com vendas? Tá. Marketing, a gente tem que... Se você quiser ir até além, diferenciar publicidade de marketing para venda. Não, então. Não há uma diferença, né? Quando a gente fala em marketing ele cria produto, precifica produto, comunica produto e entrega produto. Então, daí você já viu que não ficou nada fora, né? Quando você vai criar um produto, você tem que olhar para quem você está criando, quanto que esse produto tem que custar, para quem você está querendo conseguir comprá-lo, quais são as características que esse cara tem que ter. Você tem que conversar com logística para saber como é que ele vai ser armazenado. Você tem que conversar com compras para saber quanto que você vai ter que comprar, quantidade você vai ter que comprar para ter preço bom. Você vai ter que conversar com vendas para saber se o mercado ele precisa desse tipo de produto. Olha onde vai o marketing. Né? Aí você, legal, criou, precificou, vamos comunicar. Você tem que divulgar. Aí entra a publicidade, a propaganda, né? E aí você tem que entregar esse produto, tem que chegar até o seu cliente. Então, toda a parte de transporte. Então, marketing, ele é criar vantagem competitiva para a empresa, certo? Atendendo à necessidade do seu cliente. Isso é o que Kotler fala sobre marketing. Então, é suprir a necessidade do cliente com vantagem competitiva para a tua empresa. Quando a gente fala em vantagem competitiva, você consegue deixar algum setor da empresa fora disso? Desde Então, o de limpeza até é a último. conversa. Se você acha que marketing é você fazer uma página bonita na internet e fazer um belo Instagram, sinto lhe informar que você está errado. Isso daí é só uma parte do marketing, que é a parte de comunicação. Antes já está a parte de produto, é a parte de preço, aí vem a parte de propaganda e vem a parte de praça, né? São os 4 P's do marketing, que é a base do marketing, né? Agora, a briga da área comercial com o marketing é que um não conversa com o outro, né? O marketing faz o post e não mostra para o comercial. Como é que você acha que vai vender? Porque a responsabilidade do marketing digital é de captação e não de fechamento. Que é na parte de converter que entra vendas. Converter aí é a parte de vendas. Agora, o marketing tem que ajudar a parte de venda, né? Ó, a gente criou esse produto para tal tipo de pessoa,
nós criamos esse produto para ser vendido em tal dia. Ó, o nosso produto tem uma característica que os nossos concorrentes não têm. Aí a gente começa a falar de marketing, né? Em marketing a gente ensina análise SWOT, né? Análise SWOT, lembra disso, Yas? Lógico que lembro. Quantas vezes que vocês não fizeram? Então, mercado interno, ambiente externo, né? Então, oportunidade e ameaça externa, força e fraqueza interno. Então, você tem que eu acho cruzar tudo isso daí e fazer fazendo a parte do fazendo a marketing. brincadeira né? à parte, acho que foi o... Você acha que aquilo era marketing? Você? Não tem cara de marketing. Tá, mas era puro marketing. Não tem cara de marketing. Então, Inclusive, o nosso foi o único trabalho nota máxima lá. foi. O único Preciso de rever. O único do Sandrinho que foi nota máxima É. da história da Não, faculdade, hein? Foi bem feito. Tava bem feito. Que ele ainda falou com essas palavras, eu lembro como se fosse hoje. Pode apresentar pro dono da empresa que ficou um trabalho de marketing bom. é Ele isso. falou desse jeito ainda. É isso, análise de ambiente. Tem que saber o que vai falar, o que vai acontecer com o meu produto, né? As importâncias Aí a de gente implementar come- também, é. né? Porque não adianta só analisar. E com aquilo você conversa com todos os departamentos da empresa, né? Você conversa com o financeiro, você conversa com o de produção, você conversa com o de logística, né? Você conversa com o departamento pessoal, você conversa com todos. Por quê? Porque você entrou dentro da empresa, viu as deficiências e viu as forças. E ainda a parte mais importante que eu achei desse planejamento é que a gente às vezes fica inerte a situações de ameaça que pode comprometer a sua cadeia toda. Exatamente. Porque é impressionante quando você vai a fundo estudar. Aí fala você assim, chega pra tua equipe e fala, vamos vender. Aí você fala assim, aí você olha e você fala assim, tem uma coisa aqui que vai destruir nossa empresa, vai acabar. E você fala assim, será que vai acabar mesmo? Pode ser que acabe. Pode ser que a gente tava fazendo naquela época do PP, Aham. do material de Polipropileno. propileno. E pode chegar um outro material Que e acaba acabar com o teu. tudo. E Exatamente. a gente teve que estudar É. quais materiais pode vir. Aí você, ambiente tecnológico. Aí você vem e você fala assim, eu vou fazer uma análise. Tá vendo? Qual- Aprendeu, Inácio. Lógico. Hein, Inácio? Aprendeu. Aí eu vou fazer Aprendeu. de vários outros tipos de plástico, vários outros tipos de materiais, ferro, conforme, densidade, térmico. A gente parava tudo, literalmente, pra fazer isso. Então a gente ia lá, pesquisava os mercados. Tá vendo? Eu Qualquer enchi o um- saco de vocês, né? Pra fazer. Olha, tem coisa aí. Tem coisa tá aí. pouca. Não, Tá mas pouco, tá pouco. aí depois ainda tinha que cruzar pra ver certinho. Cruzamento, capacidade de ação ofensiva, capacidade de ação defensiva, vulnerabilidade, debilidade. E foi um É. trabalhinho bacana, foi um trabalho bom, que marcou. não foi bom Foi fazer, bom. viu? Tá vendo? Falei pra você que a faculdade fez bem pra você. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, para com Deu, isso, Yassi. deu umas tretinhas aí, mas Para tudo- com isso, para com isso. Não, faculdade é bom, muito bom, gostei. Principalmente você, que você sempre colocava as pessoas pra comunicar. Eu acho daí uma falha muito grande. Gestão comercial, o cara tem que saber falar. Eu falo toda hora que o vendedor tem que saber falar. Aí eu tenho uma sala, não vou fazer esses caras falarem. Pra eu falar pra ele, ó, isso daí que você tá falando é bobagem, isso daí é besteira. Inclusive, você já falou isso pra mim já. Você tá enrolando. Não fala. Já não. falou já. Não entrega assim, né? Hein? Senão os caras vão falar assim, pô, você tá falando coisa boa do Yasser só? Hein? Pô, Mas eu gostava de debater. Mas sempre eu gostava lógico. Eu gostava de conflito, né? Sempre eu e você com uma ideia, não Lógico. confrontar com o professor nesse sentido. Claro. De vez em quando você... Não. Você só não gostava de celular, de resto. Ó, o Carlos te mandou um abraço. Meu Deus. Piada interna, né? Só não fala sobre nome, senão depois vai vir. Ricardo tem vários. Não, cara, mas assim, Não, porque existe uma. Isso é muito natural acontecer. Primeiro que o professor ele não é dono da verdade, né? A gente fala sobre a teoria e aí há discussão, né? O curso de gestão comercial é bom por conta disso, né? Há sempre uma discussão, há sempre um outro ponto de vista, né? Inclusive, na nossa sala tinha vários estudantes com várias empresas renomadas. Sim. Tinha gente que trabalhava na Honda, BMW, do Não, ar-condicionado, e que outra? trazia outro repertório para sala de aula. Exatamente. Outra visão, inclusive. Universidade é isso, universidade é network, universidade é produzir conhecimento, é produzir pesquisa, né? Saber pesquisar, né? Não é lá, você senta lá, o professor fala, você aprende, não, você tem que pôr aquilo em prática, né? Se não pôr em prática, um abraço. É isso que é a maior
vou falar. questão, né? Já que você falou uma palavra que tá super na moda. Eu adoro a moda, Moda. adoro Eu- moda. Eu sou eu um sei que cara você muito... odeia, eu sei que você Nossa, odeia. Cara, eu detesto algumas modas. Mas vamos lá, vai. Olha lá, hein? Olha lá que eu falo a verdade, hein, meu. Pô, palavrão não pode falar, né? Mas eu improviso. Você improvisa? Fala aí. Mas eu acredito muito no ambiente. E você falou da palavra networking. Inclusive, eu tô em uns ambientes totalmente diferentes. E o ambiente tem a capacidade de impulsionar a pessoa. Eu acredito muito nisso. E você falou networking. Que a faculdade é um networking. É um networking. Tem várias pessoas Fantástico. diferentes. Tem pessoas que tá buscando a vida. Tem pessoas que já estão com a vida ganha. Então, tem vários tipos de... Tem pessoa que não sabe por que tá lá. Nós tivemos um aluno de 87 anos em direito, né? Pra fazer um direito, com Tá fazendo- 87 anos. Eu queria falar pra você qual que é a importância do gestor comercial, do vendedor, do networking. Tá sempre nesses ambientes certos. Conhecer ambiente, conhecer produto, conhecer formas diferentes, né? De se negociar diferente, produtos que atendem às vezes a necessidade do seu cliente que você está atendendo, que você não sabia que existia. E conhecimento, né? Sabe? Acho que a maior oportunidade do network é conhecer. Sabe? O cara falou lá sobre, sei lá, inseminação artificial de esquilo. Você fala, pô, então onde que eu vou usar isso? Não sei onde vou usar, mas é interessante você saber, ué. Não é um assunto interessante? Você vai começando. Lembra que eu falei dos pontos lá? Do amigável, o analítico, o decisivo. Quando você está na frente desses caras, quanto mais assunto você ter na tua cabeça, quanto mais conhecimento você ter na tua cabeça para ser usado, vai... Você vai se tornar interessante, né? Exatamente. Agora, você é um cara que não conhece ninguém, que não conhece assunto nenhum, que o cara te fala sobre economia, aí você fala, não, mas eu sou especialista em futebol. Cara, eu odeio futebol. Aí você, putz, e agora? O que eu vou conversar com esse cara? Tchau, Já prazer matou a te língua. conhecer. E Então, eu- o network é muito importante com isso, né? Aliás, até pro professor, assim, a sala de aula dá muito network, assim. O cara trabalha com você, poxa, apresentar um trabalho aí de PP, sabe? Pô, fiquei conhecendo de PP. Vocês trouxeram ambiente, a gente vai conhecendo, você vai agregando. Aí um outro traz de ervas, lembra? de ervas, aí outro traz de restaurante, outro traz de concessionária, outro traz de farmacêutica. Tinha um de pescado Aí outro também. traz, de pescado. Aí outro traz um programa que você ajudou a implementar na empresa. Eles nem sabem, às vezes, né? Eu tenho empresas Falando nisso, grandes. quantas empresas você já fez consultoria? Já? Bicho. Fala das mais renomadas pra gente. Fiz Fenza, fiz Unilever, fiz Bradesco, né? Fiz Fiz Natura, fiz Boticário. A Então, diferença, às é vezes, muito grande. Porto Seguro. A diferença é muito grande da estruturação das empresas? Ela é grande, só que os erros são os mesmos. São os mesmos? São os mesmos, assim, nos detalhes, né? E às vezes a gente acha que uma empresa é Só enorme, porque é grande gigante, não tem erro, né? Eu atendi um grande frigorífico, eu não vou falar o nome dele porque é antiético, né? O controle financeiro dele com alguns produtores era no caderninho. Totalmente arcaico. Caderninho, ó. 50 vacas desses, 70 desses. E eu não tô falando de frigorífico pequeno, tô falando de frigorífico muito grande. No off você fala depois pra mim. Porra. Mas é o que acontece, assim, Mas sabe? o resultado em si dava certo ou não? Dava. Tem que dar, né? Assim. O, Porque às vezes o mal do consultor é esse, né? Porque Ele às entra na minha vezes empresa para resolver um problema, ele resolve aquele problema e vai embora, né? Não, porque às vezes você tem um sistema mirabolante pra fazer várias coisas e o mas resultado... então, o sistema tem que ter pessoas que saibam alimentar esse sistema, sejam incentivadas, sejam treinadas. O problema sempre cai em pessoas, cara. Porque você tá no... Eu acredito. Nunca ninguém é mandado embora por fator técnico, Você velho. tá no caderno É certinho, mas tá tudo estruturado? Não pode, não. Não pode. Não Você pode acha? estar no caderno. Não pode estar no Acho que caderno? não. Claro que não. Pega fone de caderno aí, o que você faz? Perde, roubam aquele caderno, o que você faz? Cai café naquele caderno, o que você faz? O sistema também pode dar pau, né? Pode, mas aí tem a nuvem e tal. Muito melhor um Muito sistema melhor, do que um não. caderno, né? Com certeza. Não é? Assim, não tem jeito, né? Não tô criticando. Não tem eu como tô comparar, falando, né? Não tem como comparar. Sistema é sistema. E você
ver. Agora, empresa pequena, às vezes ela é mais fácil de resolver um problema do que uma empresa grande, né? Empresa grande você tem vários protocolos a serem cumpridos, processos, departamentos, né? Empresa pequena, o dono fala vai, foi, e amanhã tá tudo diferente. Numa empresa grande, para você implementar alguma coisa, para você implementar um treinamento numa empresa grande, você demora um ano. Numa empresa pequena, para assim, ó, amanhã reúne todo mundo aí, café da manhã e vamos. E acontece. Sandrinho, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente pra você aqui agora. Manda. Todo mundo gosta de falar assim, aonde você errou? Qual foi o erro que atrapalhou sua carreira nesse sentido? Agora eu quero mudar um pouco. Eu quero falar assim, qual foi um dos maiores acertos seu nessa trajetória sua? Da aula, né? Da aula? Você conheceu várias pessoas lá, conseguiu? Da aula abriu minha mente, abriu meu mercado, realização pessoal, sabe? Da aula. Gente, Sandrinha abrindo o coração aqui agora, viu? Da aula é um negócio muito fascinante, né? Tá sentindo falta? Você vê muita falta. Daqui 2 anos eu tô de volta na Aí sala já de falou aula, já aqui, hein, gente? 2 aninhos, tá de volta. né? Pô, é bom. Ó, você é um fruto disso. Saiu, tá aqui apresentando seu podcast, fazendo seus cursos, palestras, tá crescendo, tá pegando conhecimento. Eu sou aquele cara Então, cara que eu sempre tô com sede de aprender mais. Então, E o eu cara aprendo. que tá dando certo. E além disso, muita gente fala assim, aprender não. Aprende a colocar em prática, aprende a colocar em prática. Porque senão É isso. o cérebro esquece. Sim. Infelizmente esquece. Lógico, é o músculo, né? Não adianta você ir treinar o bíceps e não treinar Amém. o cérebro, não adianta. Não adianta. Porque geralmente a gente fala assim, errando que você aprende. Eu nunca cometi um erro e falei assim, nossa, vou fazer esse erro novamente que eu vou aprender. Difícil. Difícil. E quando a gente tem vários acertos, eu gostaria que você falasse, vamos por algumas coisas, características sua, que você fala assim, se eu tomei essa característica aqui, mudou uma direção. Principalmente na aula. Eu lembro uma vez que você, inclusive em aula, que eu gostaria que você falasse testemunho, que você reprovou, acho que uma pessoa. Porque não tava pronto. Não estava pronta ainda. E depois, outra pessoa assumiu o cargo. Eu não lembro direito como é que foi, mas eu lembro que ficou Posso contar? Pode contar. Era gestão comercial, né? Aí o cidadão era gerente lá, comercial da empresa dele e tal. E eu dava técnica de vendas e negociação, né? E é claro, o cara, gerente de vendas, o cara, ele acha que sabe tudo, né? Faltava muito a aula, não fazia trabalho e tal. Depois ele falou assim, na prova eu me garanto, né? Só que o cara não ia na aula, não fazia trabalho, tudo. Então, aquilo que ele achava que eu dava em sala de aula, não era o que ele achava, né? Então, é claro, esse cara na prova, reprovou, enfim. Aí ele veio conversar comigo, né? Pô, professor, preciso passar, porque não sei o quê. Eu só preciso do diploma para ser promovido, né? Eu falei assim, quem falou que você tá pronto para ser promovido? Rapaz, esse cara ficou doente comigo, cara. Ele ficou. Reprovei o camarada. Aí no outro semestre ainda, porque quando você pega uma ADP, você não faz ela imediatamente, né? Porque a mesma disciplina, ela não é oferecida em semestres consecutivos. Sempre pula uma, né? Então depois de 6 meses, esse cara começou de novo a fazer a disciplina comigo. Aí esse cara não faltava, você tava lá na ponta, aquela cara de bravo, né, comigo, e eu lá, né? Aí um belo dia esse camarada esperou a sala ir embora, né? Foi saindo. Aí eu falei, esse cara vai vir pra cima de mim, né? Já mandei aqui na mensagem pros professores vir pra sala. Aí ele me perguntou, o senhor lembra de mim? Eu falei, tô lembrado, mais ou menos. Eu tô aqui pra agradecer o senhor. Porque você me reprovou e eu não fui promovido. Mas o cara que foi promovido no meu lugar foi mandado embora hoje. E aquilo que ele fez, eu teria feito também. Então eu vi que eu não estou pronto mesmo. Eu quero agradecer ao senhor, porque eu só tenho meu emprego por tua causa hoje. Eu falei assim, que bom que você reconheceu. Né? Então, essas histórias são conquistas, tá vendo? Eu tenho várias histórias dessas que para mim, um caso desse é um caso de sucesso. Um caso que foi um desafio que você colocou, né? Como na parte corporativa, vários desafios, né? Compras de empresa, vendas de empresa, né? Equipes que estavam totalmente destruídas, que
que se deu de novo. Empresa que não produziu o suficiente, depois começou a produzir. São vários desafios, né? Todo desafio que você pega, como é um problema, se torna um grande desafio, né, para você, né? Eu só entro no problema, Yasser. Eu não... Então, eu só entro... Então, para mim é sempre uma ótima conquista. Agora, tem vezes que não dá certo também, que é frustrante, que você tem que Decisões encontrar. Decisão trágica. Eu lembro também de Mais vale um fim trágico do que uma tragédia sem fim. É. Meu grande amigo Rigonati me falou isso num momento importante da minha vida. Sandrinho, mais vale um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Às A tragédia vezes, vai durar pra sempre. às vezes você tem que Mas ter um assim- fim que vai doer, que pá, é isso, do que ficar uma... Eu prefiro uma verdade que machuca do que uma mentira que traumatiza. Eu Dá. prefiro isso. Você é coisa de apaixonado, hein? Tá apaixonado? Você não acha, hein, Miguel? Hein? É apaixonado, eu acho que ele tá apaixonado. Não. Eu lembrei agora de um outro caso que você tá vendo, como eu lembro bastante das coisas, né? Eu não tinha caderno. Isso porque ele não queria a faculdade, que não aprendeu nada na faculdade. Aí, ó. Tá se entregando toda hora aí, rapaz. Tá vendo? Eu sempre- Eu mudei a vida desse menino. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é quando a gente entra pra fazer, eu entrava pra fazer literalmente. Não, isso é verdade. Você... Se eu entrei pro jogo, eu vou jogar o jogo certo. Sim, isso você sempre fez. Eu E sempre- tá certo. Seja assim sempre. Não em tudo na vida. Eu acredito muito que do jeito que faz uma coisa, você faz todas as outras Sim, coisas. verdade. Pode ser que eu não faltava, raramente faltava, só pra ver o Sim. jogo do Palmeiras, lógico, né? Perdia. Sempre errava, viu? Já perdeu umas apostas pra mim, viu? Já perdi. Mas na hora que eu quis dobrar, você não quis também. Agora vocês mandaram um pix forte no jogo do São Paulo, hein? Nossa, aquele pênalti foi um absurdo, meu Deus do céu. Ai, deixa eu Vamos voltar lá. aqui, Eu lembro de uma vez que você comentou, num caso real seu, que você viu uma empresa faturando tanto e a dona queria muito só pensar em faturamento. E você chegou pra ela assim, se eu diminuir seu faturamento, eu vou aumentar o seu lucro. Que eu acho que você tava fazendo Enxugando, né? enxugando com custo de logística, Isso. porque ela tava pulverizando tudo. Pulverizando, vendendo demais, pagando Como é que frete à toa. Como é que foi esse caso real? Pra você falar pros empreendedores que estão escutando a gente, pra não cometer esse erro, porque às vezes eles só olham a margem do faturamento, mas esquecem olhar a fase do lucro. Você tem que olhar a margem de contribuição do teu produto, né? Quanto que o teu produto sobra para pagar os seus custos fixos. E ver os gastos desnecessários com a venda, né? Às vezes você tem um gasto desnecessário com a venda, um frete que é muito acima do que tem que ser. Aí você diminui a sua venda e consegue ter mais rentabilidade. Quanto me sobra no bolso no final, né? Você sempre tem que se perguntar assim, quanto que está me sobrando no bolso afinal? Então esse caso foi isso. Esse caso especificamente foi um caso de frete. Ela gastava muito dinheiro com frete em vendas pulverizadas que não deveria ter, sendo que ela tinha um mercado que ela conseguiria atender e ter a mesma rentabilidade. Isso acontece muito. O cara vende no Nordeste, só que aqui em São Paulo ele tinha um público para vender que ele não vende. Porque ele fala, não, aqui não vai vender, tem muito concorrente. Mas você já foi tentar, você já foi ver, você já fez o cálculo do impacto disso, né, tal. E é isso que foi. Foi um estudo mesmo de carteira de cliente, né? Que aí o que dava frete, o que não dava para ela. Colocava-se muito produto no Mercado Livre, onde ela deixava 40% pro Mercado Livre, que era o sócio dela. E a gente foi colocando tudo isso e foi falando assim, ó, vamos ver aí o que realmente está acontecendo. Aí você mostra no final lá, ó, tira esse, olha que coisa. Sobra 10 mil, né? Sobrava 7, agora sobrou 10. Ué, mas você vendeu menos. Nossa, que coisa. Só tirando os custos. Por isso que eu acho, o empreendedor, ele não pode entrar emocionado. Ele tem que entrar com os pés no chão, tem que entrar fazendo o cálculo, tem que saber direitinho o que ele vai fazer. O cara vira empreendedor, ele vai para Paris. Troca o carro. Não, vou trocar meu carro hoje. Comprar uma Mercedes. Porque agora eu sou empreendedor. Eu lembro também uma matéria, não sei, essa daí acho que não foi com você não, foi com um outro professor. Que ele falou especificamente assim, quando eu aumento R$1.000 de faturamento, não necessariamente coloquei R$1.000 no meu bolso. De jeito nenhum. Mas quando
eu diminuo R$ 1.000 em despesas, eu coloco esse R$ 1.000 no meu bolso. E é praticamente isso que você fez. Exatamente. Porque aí você conseguiu fazer. Exatamente. Aí o cara vem pra mim e fala que não gosta de matemática, né? Aí o cara é diretor comercial, fala assim, pô, mas não gosto de matemática. Ah, você não gosta? Puxa vida, não vou nem começar a perguntar as coisas que você tem que saber, então. Porque... Não tem como. Não, você fala aqui que é margem de contribuição, o cara não sabe, né? Você fala do lucro líquido, o cara não sabe. Lucro operacional, o cara não sabe. Aí você fala despesa fixa, variável, o cara não sabe. Aí o cara não sabe onde põe a despesa dele. Isso na área comercial. Ah, você quer fazer uma ação promocional? Ah, legal. E o ROI disso, quanto é que vai ser? Caramba, vai ser... Pois é. Sandrinho, em algum momento você já pensou em desistir, largar de dar aula? Ah, todo dia, né? Poxa, você acabou de falar que gostava. Em algum momento? Ah, acho que na vida da gente a gente se repensa, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Tem dia que você acha que você sofreu algum tá... ponto de inflexão grande nessa trajetória sua? Ah, não constantemente, assim, mas tem hora que tem fatores pontuais que às vezes você quer saber, meu, eu não vou passar por isso não, eu não quero mais saber disso. Mas aí depois você muda, cabeça quente, né? Mas nunca foi Cabeça quente e corações frios não levam você a lugar nenhum, né? Billy Graham disse isso. Vou fazer um... Estamos chegando na parte final, Aham. mas eu quero fazer uma pergunta. Se você fosse pegar hoje para dar um treinamento pra uma equipe jovem, por onde você começaria? Treinamento que de vendas? Treinamento de vendas para uma equipe comercial. De jovens? Primeiro, De jovens não, tipo de recém, É. de pessoas que não têm a maturidade comercial. Primeiro eu ia fazer esses caras pesquisarem, lerem, conhecimento, ter conhecimento. Sabe, a primeira coisa, saber as minhas fraquezas de verdade, né? Propor decisões para eles que não sejam tão simples. Mas é falar para esses caras saberem se comunicar. Se comunicar, você acha Se que comunicar. Comunicação na área de venda é tudo. as pessoas não estão conseguindo? Não estão se comunicando. Porque não vão buscar conhecimento. Como é que você vai se comunicar com um cara que gosta de, sei lá, de carro? Tem que entender um pouco de tudo. O cara é fissurado em carro. Aí como é que você vai se comunicar com um cara que é decisivo, se você fala pra caramba? Como é que você vai se comunicar com um cara que é analítico, se você não tem detalhe do teu produto? Como é que você vai fazer? Como é que você vai se comunicar com um cara intuitivo, que você não consegue ver, mostrar pra ele como vai ser lá na frente o que ele tá fazendo? Só Você não Então é isso, cara. Treinamento é isso. E aí você coloca as técnicas dentro desse contexto, né? tá vendo, empreendedor? Ele tá falando pra você literalmente estudar, buscar mais conhecimento que você vai conseguir. Às vezes você tá falando assim, você tá à procura de uma mágica. Não, não tem mágica. Não É tem. constância diária, é estudo diário, você entender a real necessidade do seu cliente de verdade, você parar um pouquinho, pesquisar. Eu ainda brinco ainda. Se o vendedor estudasse igual o médico, com certeza ele ia ganhar muito mais do que o médico. E agora tem os médicos estudando pela Tem IA isso. aí, né? Hã? Agora tem os médicos estudando pela IA aí. É, Cuidado com a IA, hein? cuidado, né? Cuidado com a IA. IA tem que saber fazer prompt. Até pra você mexer com a IA, você tem que buscar conhecimento. Inclusive, eu faço parte de um grupo de IA, né? Ele fala assim, quando você coloca uma IA dentro da sua empresa, ele fala assim, ele potencializa aquilo que tá dentro. Se tiver errado, potencializa o erro. É. E você vai quebrar. Ele falou assim, quantas empresas aqui estão chegando pra mim que quebrou porque colocou IA e só fez assim, bum, Porque... escancarou o erro. Porque só acha que a IA vai solucionar o problema dele. Você a pode- IA vai te ajudar, né? Você pode ver que antes de implementar a IA, Ah. porque eles são uma empresa renomada, ele fala assim, eu quero o seu plano de negócio. Eu costumo falar que eu não uso a IA para obter conhecimento, né? Eu uso a IA para me ajudar a obter conhecimento. Uma ferramenta, né? É diferente, exatamente. Ela Porque- me ajuda. Ela não vai me ensinar, ela vai me ajudar, né? Ela vai me ajudar. Agora você tem que saber fazer prompt, né? Tem que Se saber. você não souber fazer prompt, ela vai te responder qualquer coisa. Aí Posso você... dar um pitaquinho aqui? Pode, Licença? claro. Eu tenho um canal infantil Aham, bíblico aham. e eu crio a arte com IA. Com IA. E eu tinha uma dificuldade de fazer o personagem manter a característica. Por exemplo, o Yasser, ele tem a barbinha, o cabelinho Aham. assim. Manter essa característica do Aham. Yasser em todas as cenas. Aham.
Justamente eu tive que aprender, Aprender a fazer dar o prompt. comando correto Exatamente. para que ele gere essa constância. E muitas vezes a gente vê isso, né? Pô, As você vê. pessoas não sabem gerar essa constância. Né? Na universidade você dá um tema pro cara fazer, o cara escreve o tema na IA, monta, aí ele apresenta lá o trabalho. Apresenta, não lê, né? Aí fala, mas eu não pedi nada disso, não é isso que eu queria. Né? Não, mas a IA que falou, a IA que falou, mas não foi isso que eu pedi. Na faculdade eu nunca usei. É. Nunca usei. Eu acho que a IA você tem que usar pra coisas que te ajudem, que te agreguem. De onde que você viu isso? E começar a perguntar. Aliás, você tem que criar um perfil, né? De como você quer que ela fale com você. Uma das minhas características que eu ponho lá, olha, se você não souber a informação, fale que você não sabe. E você ficar assustado de quanto que ela responde. Eu não tenho essa informação. Porque às vezes ela busca só Ela pra não busca, ela desagradar. fala qualquer coisa pra você. É exatamente o que ela fala. Ela é criada Ela pra faz pra isso. agradar. Eu vou buscar tudo e pá, tô aqui. Ó. Só que não é isso, cara, que você queria. E ela fala, ó, não sei. Certo. Sandrinho, Oi. gostei muito do papo. Eu que Muito gostei, obrigado. Tem Voou o algumas tempo, considerações finais aqui. Eu vou ter uma pergunta final ainda, mas tem alguma coisa que você queira falar, principalmente para os seus ex-alunos? Ah, pros seus... meus ex-alunos aí, que daqui a pouco eu tô de volta pra infernizar vocês. Quem sabe quando você voltar eu volto a fazer um cursinho lá também. Opa! E, gente, empreender não é fácil. Não é fácil. Mas, se você empreender bem empreendido, de verdade, o resultado vem. Certo. A pergunta final que eu vou deixar para todos, Ah, como não foi pro ar ainda, você não sabe a pergunta. aham. Se você tivesse o poder agora, certo? De mandar uma mensagem Uhum. para todos os empreendedores do planeta. E essa mensagem vai chegar no celular de alguma forma mágica. Tá. Vai chegar igual que se fosse aquela notificação de chuva, sabe? Que chega para geral, né? Tá. Chega para geral. Aham. Qual mensagem você deixaria para os empreendedores ou para quem quer empreender? Uma mensagem? Uma mensagem. Senhores empreendedores, entendam de pessoas. Quem entende de pessoas, entende de tudo. Entende de negócio. Atrás de tudo tem uma pessoa. É isso que eu falaria para meus Você fala- empreendedores aí. Entender de pessoas. Você Entender acha que as de pessoas não estão pessoas. entendendo de pessoas. Não. Com Porque certeza. entender de pessoas é saber a necessidade que essa pessoa tem. Bom, Entender de pessoas é saber como que eu lido com a minha equipe. Entender de pessoas é saber quando que eu aperto, quando que eu não aperto. as pessoas esquecem que lá na ponta sempre quem tá comprando é uma pessoa. Exatamente. Sempre vai ser uma Sempre pessoa. vai ser uma pessoa, sempre vai ser uma pessoa lá, sempre vai ter um coração batendo. Né? Então as pessoas às vezes esquecem, acham que tá falando com uma máquina e esquece quem tá Exatamente. respondendo do outro lado é uma pessoa. Exatamente. Então elas acham que às vezes tá conversando com o robô, com uma IA. Infelizmente lá a pessoa tem sentimento, tem emoções, tá passando por Exatamente. uma dificuldade. Exatamente. Às vezes aquele não tá, ele tá levando pro lado pessoal. Tem vários outros fatores. Às vezes você não tá num dia bom. Então tem várias isso outras aí. características que você tem que analisar. Lidar com gente é o segredo da coisa. Eu acho que além disso tem que analisar ainda o comportamento humano. O comportamento humano eu acho que seria o X da questão, porque Pessoas. se eu conseguir analisar isso daqui, já era. Eu consigo. Gente, pessoas. Inclusive, nos treinamentos que eu tô dando, as pessoas não sabem lidar com as outras. Eu falei assim, primeiramente é impossível eu saber que tá se passando com outra pessoa. É impossível, não tem como. Você pode supor várias Sim. coisas, mas não tem como eu falar assim, o que você tá pensando aí agora? Não tem como. Não, Não tem como. E eu falo assim, e quanto mais você entender isso, é melhor pra você. com certeza. Então, esse daí é o meu recado final. Gente, muito obrigado por ter acompanhado aqui a gente até o final. Foi um papo super produtivo. Ele trouxe várias técnicas, vários insights pra você usar no seu dia a dia. E a dica dele, estudem, gente. Estudem, Muito. porque estamos em evolução constante. O vendedor que vendia o ano passado, se vender do mesmo jeito agora, tá defasado, infelizmente. Então, estudem. Empreendedores, aspirantes empreendedores, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado de coração. Sandrinho, é um prazer estar contigo mais uma Prazer vez. foi meu. Valeu. Até mais, viu? Tchau, tchau, gente. Fechou?